O trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, que a liturgia nos fez ouvir hoje, nos fala que a sabedoria de Deus não pode ser penetrada pelo ser humano. Para o ser humano ter acesso, conhecer, faz-se necessária a revelação por obra do Espírito Santo. Se é assim, seria forçoso admitir que somente o homem espiritual, ou seja, aquele que é guiado e animado pelo Espírito Santo, poderá compreender o sábio e misterioso desígnio de salvação de Deus. E, de fato, para conhecer esse desígnio, é preciso ser iluminado e guiado pelo Espírito Santo. Paulo, apóstolo, ao escrever sobre isso, confessa abertamente haver recebido o Espírito Santo e, por isso, possuir um pouco do conhecimento da sabedoria divina. E, de fato, isso transparece na sua pregação. E assim, com uma acentuação um tanto polêmica contra aqueles membros da comunidade de Corinto que não concordam com isso, acaba confessando confiar unicamente no juízo do Espírito Santo, fugindo, portanto, ao juízo humano. E ele coloca que, ao contrário de tudo isso, o homem psíquico, o homem que segue-se somente pela razão, que está entregue simplesmente às forças naturais, como era muito comum na época de São Paulo, não poderá captar a revelação do Espírito. E assim ele faz essa clara distinção entre aqueles que se fundam nas suas forças, nas forças intelectuais, nas forças da natureza, e também o homem espiritual, que, como já dissemos, tem possibilidade, por revelação do Espírito Santo, conhecer um pouco da sabedoria de Deus. E não só conhecer a sabedoria de Deus, mas se torna também a habitação do próprio Deus. Ninguém pode conhecer a Deus e seu mistério de salvação se não tiver em si o Espírito Santo. Com efeito, o Espírito, como Paulo dizia na leitura, é aquele que prescruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. E o Espírito de Deus nos permite ainda, como luz de Deus, interpretar, sondar as coisas, entender as coisas humanas e terrenas, os acontecimentos de cada dia, ver o sentido profundo, ver a presença de Deus também naquilo que, humanamente falando, é trivial, faz parte do nosso cotidiano. E isso porque não só somos guiados e iluminados pelo Espírito Santo, como por meio do batismo nos tornamos habitação, casa do Espírito Santo. Ele mora em nós. Se ele mora em nós, obviamente ele nos guia, ele nos inspira, ele aclarece as coisas, ele nos faz entender e compreender o sentido de cada uma das coisas que acontecem na nossa vida. Mas para isso ter efeito, nós precisamos alimentar a vida de oração e precisamos nos abrir à sua ação, à sua inspiração. É preciso ter fé. A fé é mais importante que a biologia, é mais importante que a inteligência, embora em nenhum momento ela desdenha da razão, da inteligência, pelo contrário, também ilumina a razão e a inteligência. A fé nos ajuda a explorar as dimensões de todas as coisas, inclusive da história, e não qualquer história, mas a história da nossa salvação, a dimensão da profundidade, ajudando-nos a nos elevar até a única fonte, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. A dimensão da largura ajuda-nos a inscrever
o Evangelho na nossa história. E a dimensão da altura, revela-nos o olhar que nós podemos ter, para com o outro, nas capacidades criadoras escondidas, para juntos conhecermos o amor de Cristo. E faremos essa experiência de modo pleno se nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. E é um pedido que fazemos hoje, que o Espírito nos guie, nos ilumine, nos inspire, nos faça compreender o sentido de todas as coisas que acontecem na nossa vida em matéria de fé e também naquelas situações que a fé não está relacionada diretamente, mas que ela é importante estar também ali presente nestes momentos. O Evangelho nos leva a uma cena conhecida quando Jesus, em Cafarnaum, tem o encontro com este homem possesso, que pelo que indica, tinha em si mais de um espírito impuro, porque ele fala com Jesus no plural. A gente não sabe se este possesso de Cafarnaum se dirige a Jesus em tom de desconfiança ou de medo. Mas é interessante ver que até o demônio reconhece que Jesus é o Santo de Deus. E depois, e antes de expulsar o demônio daquele homem, Jesus obriga o espírito impuro ao silêncio, repreende-o com autoridade e, enfim, faz aquele homem que não se sabe quanto tempo estava sofrendo com aquela possessão, livre daquele espírito de opressão. A vitória sobre o demônio, que não só nesse caso aqui do possesso de Cafarnaum, mas em outros momentos do Evangelho, revela o plano de Deus que se cumpre em Jesus. Confirma que Jesus de fato é o Messias do Pai que veio a este mundo para, dentre tantas coisas, inclusive vencer o mal e a morte. Cada vez que Jesus expulsa um demônio na sua atividade missionária, é sinal da obra redentora que ele fará na cruz, em que ele vencerá o demônio de forma definitiva. E aqui nós vemos um destes sinais e vemos também a manifestação do poder de Deus, do Santo de Deus, reconhecido pelo demônio. Jesus Cristo é aquele que tem poder para libertar os homens e mulheres da opressão do mal, dos laços do mal e da morte. Sim, Ele é o Santo de Deus, Ele é a intervenção de Deus na nossa vida, autorizado por força da palavra e poder de ação no nosso mundo sujeito a um outro poder que é o poder do mal. Jesus iniciou o seu ministério ensinando e curando com autoridade. Inclusive, isso também é reconhecido no Evangelho hoje por aqueles que estão presentes. Falar com autoridade significa falar de modo que o interlocutor responda colocando-se num plano inédito de relações pessoais e deseje não argumentar, mas encontrar-se com a pessoa daquele que fala com autoridade, no caso aqui Jesus, e ser-lhe fiel no amor, na sua palavra, ser fiel no reconhecimento, na profissão de fé que a liturgia nesses últimos domingos também colocou em destaque, o reconhecimento de que ele é o Messias, o Filho de Deus. O Evangelho sinaliza também, diante do reconhecimento da autoridade de Jesus, que a fama dele se espalhou, a fama dele se difundiu. Claro que Jesus não queria ser famoso, mas é importante que isso se difunda, que isso se espalhe, para que as pessoas possam crescer na esperança, possam alimentar a sua esperança. Aqueles que
viram e ouviram falar dele, tiveram a oportunidade de recomeçar a vida a partir do encontro dele, a partir do encontro da sua palavra, com a sua palavra. E não é diferente hoje. Também nós devemos falar da experiência que fazemos de Jesus, à semelhança das pessoas naquele tempo. Devemos testemunhar, devemos fazer com que a palavra do Cristo e a pessoa do Cristo seja conhecida pelo testemunho que somos chamados a dar. Que a gente não se envergonhe disso, mas pelo contrário, que a gente se comprometa a fazer a nossa parte para difundir a palavra do Senhor, para difundir também sua presença aos irmãos e irmãs através do nosso testemunho. Que Deus nos ajude e que a sabedoria do Espírito Santo possa nos levar a compreender cada vez mais este mistério de fé no qual nós estamos inseridos.